Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu sou Andy Wagner, sou psicanalista, terapeuta, filósofo e há mais de 10 anos dedico a minha vida ao estudo da sexualidade humana. Este vídeo será para responder uma pergunta que veio dos Estados Unidos, da Albertina. A Albertina viu o primeiro vídeo desta série, este é o terceiro, lembrando que o segundo foi o vídeo de lançamento da minha última conferência aqui em Portugal, e também para facilitar, nós pusemos a conferência na íntegra, estou fazendo um parênteses, e depois fizemos com que a conferência fosse dividida em 14 pequenos vídeos para que cada um possa ir ao assunto que mais lhe interessa e fica então mais fácil interagir comigo. Então, voltando à questão, este é o terceiro vídeo, então eu respondo a pergunta da Albertina, que colocou a seguinte questão: o que é intersexualidade? Eu vou tentar explicar aqui da forma mais simples possível, mas já adianto também que eu vou deixar aqui no vídeo um link de um vídeo meu mesmo, onde eu abordo, ainda que a conferência não era especificamente sobre sexualidade, mas lá eu abordo o assunto intersexualidade. Vou deixar este link e também vou deixar um outro, talvez até 2 links, sobre outros canais que tratam deste assunto de uma forma extremamente séria e que podem confiar plenamente nestas fontes. Aliás, uma delas é um pequeno vídeo feito para crianças. E justamente eu uso muito este vídeo porque é um vídeo espetacular. As informações são precisíssimas, de uma forma a que qualquer criança entenda. E não precisa ser criança, porque também ali estão as informações que qualquer pessoa deveria saber sobre as questões de intersexualidade. Eu estou agora concentrado nesta questão. Vamos lá então. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa sexualidade, ela vai se formando aos poucos. E ela só fica pronta, né? Está consolidada ali na nossa adolescência. A partir de então, aquilo que se configurou está pronto. Este processo de configuração se dá em 3 etapas, 3 fases. A primeira fase, e uma coisa importante, estas 3 fases, elas não são implicativas, ou seja, uma não depende da outra. Uma vez que a primeira se consolidou, a segunda vai se consolidar não por consequência da primeira. E a terceira vai se consolidar não por consequência do que já se consolidou na primeira e na segunda. A primeira, então, é onde está a intersexualidade, é a esfera fisiológica. Hoje, com tecnologia, claro que nós já temos como saber que configuração fisiológica uma criança vai ter já no útero da mãe. Antigamente havia que esperar que nascesse. E nessa observação de como está se configurando fisiologicamente esta criança, é que nós vamos ver se esta criança será uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino ou uma criança intersexo. A própria palavra já diz. Uma criança que terá uma configuração que não está caracterizada nem como sexo masculino, nem como sexo feminino. Resumidamente, isso é o que se chama intersexo, uma pessoa intersexual.
E isso é uma questão apenas da esfera fisiológica. Vejam bem. Só alguns anos depois, eu já vou voltar a isso. Só alguns anos depois, pelos 3 anos aproximadamente, isso varia, vai se começar a perceber qual será o gênero desta criança. Se essa criança será do gênero masculino, do gênero feminino, uma criança intergênero ou uma criança transgênero. Mas isso certamente será assunto de vídeos próximos. Depois de configurada esta segunda esfera, é que nós vamos saber se esta criança, que é do sexo masculino, feminino ou intersexo, que configurou um gênero masculino, feminino, intergênero ou transgênero, vai então configurar a sua orientação sexual. Aquela frase bonita: o que eu sou, quem eu sou e de quem eu gosto. O que eu sou, do sexo masculino, do sexo feminino ou intersexo. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa do gênero feminino, mulher, do gênero masculino, homem, ou uma pessoa intergênero, também chamada corretamente andrógena. E essa pessoa que é do sexo masculino, mas por exemplo é do gênero feminino, uma pessoa transgênero, no caso então uma mulher transgênero, há que se saber se esta mulher transgênero gostará e sua orientação sexual estará dirigida para pessoas do mesmo gênero, do outro gênero. E então nós vamos ter uma pessoa homossexual, bissexual ou heterossexual. Mas isso certamente suscitará perguntas. E agora eu vou voltar, fiz isso aliás propositadamente, para suscitar perguntas mesmo. Agora vamos voltar à primeira esfera, a esfera da a esfera da fisiologia. Então, alguns dados. Entre o sexo masculino e o sexo feminino, eu vou usar os dados da Organização Mundial de Saúde. Existem aproximadamente 50 outras configurações. Estas 50 são as mais comuns, porque em princípio existem mais de 100 outras configurações sexuais, fisiologicamente falando, que não é a masculina e a feminina. Todas essas outras configurações são as chamadas intersexualidades ou pessoas intersexo. Primeira questão. Segunda questão, nós temos 4, em princípio, dentro das mais comuns, 4 tipos de intersexualidade. A intersexualidade gonadal, a intersexualidade cromossômica, a intersexualidade hormonal e a intersexualidade genital. Estas são só 4, mas são as mais comuns. E não quer dizer que não possam estar combinadas. Este conjunto, este grupo de outras estruturas ou configurações fisiológicas da nossa sexualidade perfaz mais ou menos, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, algo em torno de 1,7% da população. Ou seja, entre cada 100 pessoas, pelo menos 2 são pessoas intersexuais. Eu sempre digo, para mais ou menos se ter uma noção do que isso significa, são muito mais pessoas intersexuais no mundo do que pessoas ruivas, por exemplo. Não sei se consegui neste vídeo, que precisa ser curto, não é? Explicar o que é, então, intersexualidade. Ou seja, qualquer configuração. E aqui é importante salientar a palavra natural. Qualquer configuração outra que não sejam
As mais comuns, e aqui nós temos conceitos, então, que poderíamos aqui conversar muito sobre questões conceituais, o que é natural, o que é habitual, não é? O que por muito tempo se fez, inclusive dentro do próprio critério científico mais antigo, né? A normalidade estar conectada com a habitualidade, até que se deu conta de que muitas vezes coisas muito habituais são totalmente não normais. E o contrário também é verdadeiro. O fato de ser raro não quer dizer que seja anormal ou não normal. Existem configurações raras de fato, mas isso não implica nenhuma questão não normal. Lembrando que nós não podemos deixar de considerar que existem sim situações de má formação, o que não tem nada a ver com intersexualidade. Uma pessoa que nasce com lábio leporino, por exemplo, teve uma má formação, né, na face, e que pode acontecer também uma má formação genital ou qualquer coisa assim, o que pode ser ou não uma questão de intersexualidade. Por isso eu digo que o assunto é muito complexo. Mas só para chamar a atenção quanto a isso. Aqueles que se interessarem poderão então pesquisar ou até fazer perguntas a respeito disso. Bem, deixe-me ver se não ficou nada de fora daquilo que são as coisas mais importantes saber sobre intersexualidade. Toda e qualquer configuração que não seja a mais comum masculina, feminina, naquele seu conjunto de características, são características da intersexualidade. Um dos grandes problemas que ainda se tem, para encerrar a questão, eu que cunhei esta palavra, os vaginopenistas. O que são os vaginopenistas? Esse é um aspecto da concepção religiosa de sexualidade e também das concepções antigas de sexualidade, que tinham muito mais de fé do que de ciência, na verdade, que são aquelas concepções de um segmento da sociedade que ainda estabelece a vagina e o pênis como os únicos definidores de sexualidade, excluindo completamente as outras esferas da sexualidade, como a formação do gênero e a formação da orientação sexual. Partem do pressuposto que se nasceu com pênis, obrigatoriamente terá que ser do gênero masculino e, portanto, heterossexual. Qualquer outra orientação não é aceita, não é? Isso leva à questão dramática, que são as chamadas hoje cirurgias corretivas, que na verdade são cirurgias mutilatórias. Por exemplo, uma criança nasce intersexual, vamos dizer na esfera fisiológica, claro, estamos na esfera fisiológica, genitália dúbia, por exemplo, é um caso, não é? A genitália dúbia faz com que por muitos anos, né, as cirurgias corretivas eram feitas normalmente para o lado mais fácil, que é mais fácil fazer a vaginoplastia do que a faloplastia, adaptar essa genitália à genitália feminina, não sabendo que alguns anos depois poderia, e normalmente acontece, se configurar nesta pessoa um outro gênero, não o feminino, por exemplo, e tratava-se de uma pessoa do gênero masculino. Isso levou aos altos índices conhecidos de suicídio em função destas cirurgias. Então, essa é uma situação extremamente complexa, mas hoje existe no mundo inteiro, alguns países já mais avançados, menos mal que Portugal está num momento bastante bom no que diz respeito a essas questões, já nos poderia dizer a mesma coisa, infelizmente, do Brasil, no que diz respeito a esses avanços e observar que, evidentemente, qualquer cirurgia feita no momento do nascimento para tentar corrigir para aquilo que seja mais fácil, não é, fisiologicamente falando, vai dar problemas graves depois. Espero que tenha conseguido explicar o que é intersexualidade.
Espero mais ainda que com este vídeo tenha suscitado muitas outras perguntas, porque então sim poderemos continuar conversando assim sobre estas questões. Se gostaram do vídeo, deem um gosto e também subscrevam-se no canal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.